As frases, as faixas. Educação é um direito, sem ela nada feito. Estamos aqui. A primeira questão, e que coloca relativamente às condições que o Sr. Ministro da Educação atual tem ou não para continuar, tem a ver essencialmente com a sua falta de capacidade de diálogo e de negociação, uma vez que aquilo que se espera de qualquer governante é que seja capaz de ouvir, tenha condições e capacidade para negociar o que é negociável. Por exemplo, as questões de segurança e saúde no trabalho são matéria de negociação obrigatória e dizer que, relativamente àquilo que são hoje, àquelas que são hoje, as insuficientes condições nas escolas, nada foi discutido com as organizações sindicais, nada foi negociado. Também relativamente às questões orçamentais, nomeadamente quais aquelas que deveriam ou não ser contempladas, quais os problemas a resolver no âmbito do orçamento. Não houve qualquer reunião, aliás, dizer que o Sr. Ministro da Educação, desde que tomou posse, e portanto já o ano passado, teve uma única reunião com as organizações sindicais e até para nos dizer que das duas uma, ou os sindicatos iam e enverdavam pela via ou pelos caminhos que ele achava que eram os adequados, os corretos, ou então estavam, se continuassem a insistir na recomposição da carreira, na recuperação do tempo de serviço, no combate à precariedade, na aposentação das pessoas, estavam a ir para becos sem saída e, portanto, provavelmente, como nós insistimos naquilo que valoriza a escola pública e que respeita e dignifica e valoriza a profissão docente, o Sr. Ministro da Educação acha que são becos sem saída e não reúne. Ora bem, o Sr. Ministro da Educação não pode continuar a subscrever declarações em reuniões internacionais em que participa, em que se apela ao diálogo social, em que se apela à auscultação das organizações que representam os professores, em que se apela inclusivamente a que os países, ainda mais nesta situação de pandemia, tenham um reforçado investimento na educação. Aliás, o próprio Sr. Ministro da Educação afirmou que é preciso investir mais e melhor na educação, subscreveu que a educação deve valer 4 a 6% do PIB e no mínimo 15 a 20% da despesa pública e depois ser o responsável por orçamentos sucessivos, desde que é Ministro da Educação, em que cada ano que passa a educação vale menos no PIB e estamos num ano em que, se não contarmos, por exemplo, com os fundos europeus, teremos um financiamento público que baixa para 3,2, um valor que não era atingido desde 1981, portanto há quase 40 anos, o que significa um grande retrocesso. E, portanto, é por isso que nós achamos que ou o Sr. Ministro é capaz de se assumir como Ministro, de dar respostas aos problemas da educação, do ensino, da escola pública, das famílias e dos professores e dos estudantes, naturalmente, ou o Sr. Ministro da Educação deve dar o lugar a quem seja capaz de o fazer. Qual é que é a vossa exigência em relação ao investimento até ao final da legislatura? Nós pensamos que Portugal deve trabalhar para aquilo que é recomendado internacionalmente e que os próprios governantes, como eu há pouco disse, reconhecem no estrangeiro, que é a educação deve nos países valer qualquer coisa como 6% do PIB. Mas como nós valemos pouco, 3,2, 3,4, com fundos europeus 3,2 sem eles, nós admitimos que não é possível passar de um valor desse, que vai ficar em 3,4 em 2020, e mantendo-se ou descendo em 21, para os 6%. E, portanto, achamos que até ao fim da legislatura seria necessário atingir esses 6%. E, portanto, a nossa proposta é que se trabalhe agora nesta fase de especialidade para que no próximo ano o orçamento da educação valha 4% do PIB, que em 2021, portanto 4%, que em 2022 atinja os 5% e que os 6% recomendados internacionalmente e também reconhecidos como necessários pelo Ministro da Educação de Portugal, seja atingido até ao final da legislatura. Portanto, nós o que achamos é que deve haver, digamos, uma progressividade, um faseamento, evidentemente que nos permita colocar num valor onde já estivemos perto. Dizer que no início do milénio, em 2022, Portugal valia a educação, valia 5,1% do PIB. Depois é que foi sempre a descer. E em particular nestes últimos anos. Portanto, aquilo que nós, e porque é que isto não é, digamos, uma fixação, um valor, não, é porque o valor que a educação tenha na sua relação com o PIB corresponde depois a medidas que é preciso ou não tomar. Por exemplo, este ano, vamos lá ver, se retirarmos os 553 milhões de euros que o orçamento prevê de fundos europeus, vemos que o investimento nacional vai descer mais de 80 milhões de euros. Se nós ouvimos, e temos ouvido o Sr. Ministro dizer que vai aumentar o número de assistentes operacionais, de professores, de técnicos nas escolas, e depois vemos que o orçamento prevê uma redução
de financiamento, neste caso de despesa com recursos humanos na educação, não percebemos como é que se faz este milagre, porque de facto quem coloca mais recursos naturalmente tem maior despesa. Portanto, é preciso haver coerência, é preciso haver investimento, é preciso haver uma verba que depois permita que as escolas deem resposta. E se nós já tínhamos problemas e todos sabíamos como é que faltavam assistentes operacionais, todos sabíamos que o ano passado já tinha havido falta de professores. Toda a gente se lembra de estarmos ali em novembro, dezembro a falar disso. Bom, neste contexto de pandemia, o problema tornou-se ainda mais complicado. Toda a gente percebeu que, afinal, os 5.000 assistentes operacionais que eram necessários antes da pandemia aumentaram e de que forma, porque agora as exigências são maiores nas escolas, e toda a gente percebeu que este ano a falta de professores não começou a fazer-se sentir em novembro nem em dezembro. Começou logo no mês da abertura, em setembro. E nós estamos hoje, a pouco mais de um mês depois da abertura, um mês e 15 dias, e as escolas ontem, por exemplo, assinalavam em ofertas, digamos, de horários, qualquer coisa como 585 horários por preencher. Portanto, este é um problema a que tem que ser dada a resposta e que passa também por reforçar o investimento. Professores unidos jamais serão vencidos.